Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Alô Vestibulando. Você que tem nos acompanhado na TV Universitária, o canal 2, também no canal oficial da UFRR no YouTube. Continuamos com matemática e hoje falaremos um pouco de trigonometria. Vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo. Imagine uma situação como essa, onde eu tenho aqui vários triângulos retângulos. Posso ver aqui o AB1C1, AB2C2, AB3C3. Estes três triângulos são triângulos retângulos e eles possuem o ângulo A comum. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana plana é 180 graus, então esse ângulo aqui é o complemento deste daqui. Em outras palavras, a soma deles tem que ser 90 graus. Olhando agora para o triângulo AB2C2, a mesma coisa acontece aqui. Aqui também. Esses três ângulos aqui, ó, B1, B2 e B3, são congruentes. Na realidade, os triângulos AB1C1, AB2C2, AB3C3 são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu posso dizer o seguinte: B1C1 sobre AB1 é igual a B2C2 sobre AB2, que ainda é igual a B3C3 sobre AB3. Ou seja, eu sempre estou pegando aqui, em relação ao ângulo A, o cateto, que é oposto a ele, dividido pela hipotenusa do triângulo que eu estou trabalhando. Eu fiz isso para o primeiro, para o segundo e para o terceiro triângulo. A este quociente eu vou chamar seno de A e representar dessa forma. Usando o mesmo raciocínio, eu posso fazer AC1 dividido por AB1, AC2 dividido por AB2 e AC3 dividido por AB3. Como esses três triângulos são semelhantes, esses quocientes serão iguais. E em relação ao ângulo A, eu estou pegando este cateto agora, que é um cateto contido no lado que compõe o ângulo. A gente diz que ele é um cateto adjacente. Então, agora, em relação ao ângulo A, ficou cateto adjacente sobre hipotenusa. A este valor, eu chamei cosseno A e escrevi dessa forma. Por fim, eu poderia ter pego B1C1 sobre AC1, B2C2 sobre AC2, B3C3 sobre AC3. E, novamente, esses quocientes são iguais por causa da semelhança dos três triângulos. Aqui, então, em relação ao ângulo A, eu estou tomando o cateto oposto sobre cateto adjacente. E a esta medida eu estou chamando tangente de A. Se vocês notarem, esse valor aqui eu posso obter também dividindo este por este. Portanto, tangente de A é também seno sobre cosseno de A, desde que esse cosseno não seja zero. Então, tome agora o triângulo ABC, retângulo em A. O ângulo B é esse daqui, o ângulo C é esse daqui. A medida dos lados desse triângulo eu chamei de A, que é a hipotenusa, B, que é o oposto do ângulo B, e C, que é o oposto do ângulo C. Vamos investigar então quem são seno e cosseno dos ângulos B e C. Seno de B, eu tenho que fazer cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto de B é esse daqui, Bzinho. Então, B sobre A. O cosseno de B é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E para o ângulo C? Bom, o ângulo C é esse daqui, né? Quando eu vou calcular o seno dele, eu tenho que usar cateto oposto a ele, né? Então, cateto oposto ao ângulo C é esse daqui. Então, ficou C, hipotenusa A, C sobre A. E o cosseno deste ângulo? Cateto adjacente, que agora é B, dividido por hipotenusa, que é A. Interessante, né? Vocês notaram que o seno de B
coincidiu com o cosseno de C e que o seno de C coincidiu com o cosseno de B? Estou dizendo coincidiu, mas não é bem uma coincidência, um acaso. Na realidade, todas as vezes que você tiver dois ângulos complementares, ou seja, dois ângulos cuja soma é 90 graus, isso vai acontecer. Então, tá aí, né? Observação, o seno de A é igual ao cosseno de B e o seno de B é igual ao cosseno de A. Outra observação que nós podemos fazer é a seguinte. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é 1, denominada relação fundamental da trigonometria. Voltando ao nosso triângulo ABC, retângulo em A, nós já havíamos investigado quem eram o seno e o cosseno dos ângulos B e C. Faltou a tangente, né? Vamos lá, tangente de B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fica B sobre C. E no caso do ângulo C, cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, ficou C sobre B. Nós definimos ainda secante de um ângulo, que é 1 sobre o cosseno desse ângulo, cossecante de um ângulo, que é 1 sobre o seno deste ângulo, e cotangente de um ângulo, que é 1 sobre tangente desse ângulo. Bom, vamos falar sobre os valores de seno e cosseno para alguns ângulos importantes, que a gente chama de notáveis, começando pelos de 30 graus e 60 graus. Então, considere um triângulo ABC equilátero. Se o triângulo é equilátero, os três ângulos dele são congruentes e todos eles valem 60 graus. A mediana relativa ao lado BC é bissetriz do ângulo A e altura relativa ao vértice A. Bom, se é mediana, então ela vai dividir o lado BC em BM e MC, cada um deles medindo uma unidade. Afinal, BC tinha medida 2. Sendo bissetriz, esse ângulo aqui, o ângulo A, ficou dividido em dois congruentes, cada um deles com 30 graus. Além disso, está me dizendo que vai ser a altura. Em outras palavras, essa mediana é perpendicular ao lado BC, portanto, eu coloquei um ângulo de 90 graus aqui. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho um triângulo ABM, retângulo, aqui em M, com um ângulo de 60 graus, um de 30 graus. A hipotenusa dele é 2. Um dos catetos, o BM, é 1. Esse cateto nós calculamos facilmente, usando o teorema de Pitágoras. Está aqui a conta, né, que você pode depois verificar. Claro que aqui eu tomei só o valor positivo para y, afinal de contas ele é uma medida. Então, agora conseguimos calcular o seno e o cosseno de 30 e 60 graus. Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa, 1 sobre 2. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer a tangente também? Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, que a gente chama de racionalizar essa expressão, encontramos raiz de 3 sobre 3. Agora para o 60. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa, 1 sobre 2. Tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente, raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Outro ângulo importante é o 45 graus. Considere então agora o triângulo ABC, retângulo aqui em A, e isósceles, portanto ele vai ter os dois catetos congruentes, e eu vou supor que a medida deles é 1. Nessas circunstâncias, esses dois ângulos são congruentes e, portanto, cada um deles vale 45 graus. Bom, a hipotenusa é calculada facilmente usando o teorema de Pitágoras novamente, né? Da raiz de 2. Então, quem é o seno de 45 graus? Cateto oposto sobre hipotenusa, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, fica raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus? Cateto adjacente sobre hipotenusa. De novo, ficou 1 sobre raiz de 2.
que é raiz de 2 sobre 2. Interessante. O 45 graus, então, tem seno e cosseno iguais. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 sobre 1, que é 1. É importante que a gente saiba os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60 graus. Para esses três, tem um dispositivo para a gente preencher que ajuda muito para lembrar, na hora da pressa, os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60 graus. Então, você faz aqui uma tabela, coloca aqui seno e cosseno, né, em duas colunas, nessa ordem, e coloca nas linhas 30, 45 e 60 graus. E aí você preenche da seguinte forma. Na primeira coluna você coloca 1, 2, 3. Na segunda você coloca 3, 2, 1. Agora você divide tudo por 2. E por fim extrai a raiz de todos os numeradores. Opa, mas raiz de 1 é 1, né? Ah, então eu não vou deixar assim não, vou colocar 1. Tá aí a nossa tabelinha para a gente relembrar os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60 graus. Vamos resolver o exercício 15 do vestibular 2019? Ele diz assim: considerando o ponto O como o centro da circunferência que passa pelos pontos A e B, e o segmento OC de comprimento igual a 750 metros, é correto afirmar que o comprimento do segmento AO é igual a, letra A, 750 raiz de 3 metros, letra B, 250 raiz de 3 metros, letra C, 1.500 metros, letra D, 375 metros, letra E, 500 raiz de 3 metros. Na figura dada, notem que ele disse que O é o centro de uma circunferência que passa por A e B. Ele pediu a medida de OA, mas notem que se a gente encontrar a medida de OB, isso já resolve o problema, afinal de contas essas duas medidas são iguais. Tá aqui, primeiro eu fiz a figura de uma maneira geral, né? AO é o que eu estou querendo encontrar. OB tem a mesma medida de OA. Eu vou pegar esse triângulozinho aqui e dar um zoom aqui do lado, né? É o mesmo triângulo, só que eu tô vendo mais de perto. Então, OB é X, esse ângulo aqui, o BOC, é 60, o cateto OC foi dado, é 750, então eu tenho um triângulo retângulo, conheço um dos seus ângulos, que é 60 graus, quero encontrar a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Ah, isso me lembra cosseno. Eu sei que o cosseno de 60 graus é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Por outro lado, o cosseno de 60 graus eu sei que é meio. Neste caso, então, eu tenho 750 sobre x igual a meio. Mas, então, x vezes 1 tem que ser igual a 2 vezes 750. X igual a 1.500 metros. A alternativa correta, portanto, letra C, 1.500 metros. Ficamos por aqui hoje, então, e nos encontramos na próxima aula.